Olá, pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Hoje vamos falar sobre os diferentes tipos e necessidades do cafeeiro. As exigências da lavoura mudam conforme a idade das plantas. Você vai ver que o cafeeiro jovem precisa de cuidados diferentes de uma lavoura adulta. Parcerias entre entidades do setor ampliam ações para a promoção do trabalho na cafeicultura. Polêmica: o uso do chapéu no campo teria sido proibido e o capacete seria obrigatório para todas as atividades rurais, sob pena de multa. A nossa equipe, claro, foi atrás da verdade. Além disso, você vai ver o impacto do uso de antibióticos na produção de leite. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos essa edição falando de manejo. Na cafeicultura, as exigências da lavoura mudam conforme a idade da planta. O cafeeiro jovem precisa de cuidados diferentes de uma lavoura adulta. E entender essas diferenças é fundamental para garantir uma produção mais equilibrada e sustentável no campo. As necessidades de uma lavoura de café variam de acordo com a fase de desenvolvimento das plantas. Enquanto o cafeeiro jovem exige cuidados voltados à formação e ao crescimento, a lavoura adulta demanda manejo mais focado na produtividade e na manutenção da planta. Cada fase tem a sua necessidade. Lavoura jovem precisa crescer e lavoura adulta precisa produzir. Além disso, práticas como poda, manejo de pragas e doenças e cuidados com o solo são fundamentais para prolongar a vida produtiva da lavoura e garantir a regularidade da produção ao longo dos anos. Por isso, a importância de um manejo bem planejado e ajustado, conforme a carga pendente, tomando como base a análise de solo e folha. O manejo passa a ser diferenciado para a manutenção da produtividade, a reposição de nutrientes extraídos pela colheita e a sanidade das plantas. A análise de solo e foliar, aliada a um planejamento adequado, ajuda a evitar desequilíbrios nutricionais. Por isso, a importância de um manejo bem planejado e ajustado, conforme a carga pendente, tomando como base a análise de solo e folha. No caso da lavoura jovem, o objetivo principal é garantir um bom desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea. A adubação, o controle de plantas daninhas e o manejo correto da água são essenciais para que a planta cresça de forma equilibrada e entre em produção com qualidade. Nesta fase inicial, o produtor precisa de atenção redobrada. Uma lavoura bem formada hoje é a base para uma produção mais estável e rentável no futuro. Em lavouras jovens, o foco é formar a planta bem estruturada, com adubações que estimulam o desenvolvimento do sistema radicular, garantindo um bom crescimento de ramos e vigor. Nutrientes como fósforo, cálcio, enxofre e micronutrientes são fundamentais. Falando de cuidados especiais, agora vamos falar do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Preço do café apresenta queda importante durante a semana. O preço saiu de R$ 2.185 no dia 27 de janeiro para R$ 1.915 no dia 5 de fevereiro. Portanto, uma queda acumulada de R$ 270 por saca. Isso nós estamos falando aí de um café tipo 6, bebida dura, com até 86 defeitos. A Bolsa de Nova York não foi diferente. E para o mesmo período, 27 de janeiro a 5 de fevereiro, caiu de 369 centavos de dólar por libra-peso para 308 centavos de dólar por libra-peso. Já são 7 dias consecutivos de baixa para o preço do café. As boas condições climáticas no cinturão cafeeiro
em janeiro e início de fevereiro são determinantes para a fase do enchimento dos grãos e, em termos de fundamentos, geram a expectativa de uma grande safra no Brasil, o que, por sua vez, afeta o preço para baixo. A média de preço de janeiro, que foi de R$ 2.178 a saca, foi a menor desde outubro de 2025. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, fez a sua previsão da safra brasileira para 66 milhões de sacas, que seria um crescimento de 17% em relação a 2025 e atingiria novo recorde de produção brasileira após o ano de 2020. De acordo com a Conab, seriam 44 milhões de sacas de café arábica e 22 milhões de sacas de café robusta. Mais ou menos aí 23% de crescimento do arábica em relação ao ano anterior e 6% de crescimento do robusta em relação a 2025. Então, em termos de fundamentos, é isso que está mandando no mercado. Clima ajudando, perspectiva de safra maior e queda dos preços também afetada por movimentos aí financeiros, de fundos de investimento. A gente espera que em algum momento tenha uma realização de lucros e leve esse preço a um patamar um pouquinho acima do que está trabalhando atualmente. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa bem rápida aqui no Café com TV, daqui a pouco estou de volta. Seguimos falando de mercado de café. Tarifaço dos Estados Unidos mudou o rumo das exportações de café industrializado e acendeu um alerta para 2026. Já já você vai ver todos os detalhes aqui no Café com TV. E o Café com TV já está aqui de volta para falar de mercado. O tarifaço dos Estados Unidos mudou o rumo das exportações de café industrializado e acendeu um alerta para 2026. Entenda isso na reportagem. O que era para ser um ano de recordes nas exportações de café terminou com um freio no embalo. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Café Solúvel, a ABIC, as mudanças nas regras de comércio impostas pelos Estados Unidos impactaram diretamente o principal destino do café brasileiro no exterior. 2025 seria um ano para bater mais um recorde de volume de exportação. Ficamos com uma queda de 10,6% em volume por conta do tarifaço dos Estados Unidos. Ao ficarmos com uma tarifa de 50% ainda, sobre as nossas exportações, foram praticamente 300 mil sacas a menos de exportação, de um volume total de 800 mil que vão para os Estados Unidos. Um mercado de 220 milhões de dólares, é o nosso principal cliente, e levamos essa rasteira, vamos assim dizer, de mercado, que fez com que tivéssemos essa queda abrupta dos volumes. Ainda de acordo com a ABIX, mesmo com a redução no volume exportado, o setor teria conseguido registrar crescimento na receita cambial, impulsionado pelos preços internacionais em alta. Embora nas receitas cambiais nós tivemos um recorde histórico, foram mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, um crescimento de 14,4% em relação ao ano de 2025, em função dos preços altos que estão vigorando hoje no mercado. Então, há uma apreensão muito grande com relação às tarifas americanas. Estamos tentando atuar de todas as maneiras possíveis, agora aproveitando a ida do nosso presidente Lula aos Estados Unidos para tentar reverter essa situação desse produto e de outros produtos brasileiros que também estão sofrendo, como mel, pescados e outros tantos. Para a ABIX, a manutenção das tarifas pode abrir espaço para que outros países ganhem mercado. Mas a nossa liderança está sendo bastante ameaçada, a liderança mundial, inclusive, porque países estão vendo oportunidades aí com tarifas menores de poder preencher essa lacuna deixada pelo café brasileiro. Isso já vem acontecendo, nós estamos perdendo, a cada mês que passa, nós estamos perdendo mercado nos Estados Unidos, e se essa situação perdurar,
com certeza até o final desse semestre, primeiro semestre de 2026, estaremos vendendo aí em torno de 10 a 20% do que comumente estamos vendendo aos Estados Unidos. Segundo a ABICS, outros mercados internacionais são importantes, mas não conseguiriam absorver no curto prazo a demanda que deixa de ir para os Estados Unidos. Algumas alternativas como a União Europeia, a Mercosul, com acordo que reduziria as tarifas em 9%, acabam sendo prejudicadas também com essa demora, e nós sabíamos que esse acordo, para entrar em vigor, no mínimo são 2, 3 anos e pode até levar mais tempo, então não resolve tão rápido para um mercado tão importante, porque a União Europeia é o nosso segundo maior destino, e nós, há 20 anos atrás, quando não havia essa tarifa de 9%, nós vendíamos 30% a mais do que vendemos hoje, e ainda somos o principal fornecedor para o mercado europeu. Porém, o Vietnã vem crescendo gradativamente as suas indústrias, as suas exportações, e é bem possível que, se continuar dessa forma, o Brasil perde a liderança mundial da produção e de exportação já nesse ano e no ano que vem. Então isso nos preocupa muito. No meio das incertezas do mercado externo, a ABICS aponta para o consumo interno, que tem apresentado resultados positivos. Mas a boa notícia vem do mercado interno. Nós tivemos um melhor resultado dos últimos tempos, 9,5% de crescimento no mercado interno com relação ao ano passado. São correspondente a 1.170.000 sacas. Esse é um resultado fantástico e que demonstra que os consumidores brasileiros estão reconhecendo a qualidade, estão reconhecendo os produtos, né, que vem melhorando bastante em termos de embalagens e as aplicabilidades que vem favorecendo o consumo interno. Então, a nossa esperança é no mercado interno, mas ele não vai cobrir a lacuna deixada pelos Estados Unidos. Além das tarifas internacionais, a ABICS avalia que o setor ainda precisa lidar com os impactos da reforma tributária. É um crédito presumido de PIS/COFINS de 7,4%, que impacta diretamente nas exportações brasileiras. Ele vai ser desgravado ao longo de até 2032, quando será aplicada totalmente a reforma tributária, e nesse período o setor pode ter um grande prejuízo, né? 7,4% no volume de exportações representa praticamente 74 milhões de dólares, praticamente 80 milhões de dólares de perda de receita, né? de competitividade. Isso vai nos prejudicar muito. Então, tarifas mundiais acrescentadas a essa questão de resíduos, né? De impostos que vão nos atrapalhar em termos de competitividade, é o grande desafio, e o Brasil precisa realmente fazer mais acordos comerciais para que a gente possa colocar isso em mais mercados e amenizar toda essa situação. Uma parceria entre o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Ministério do Trabalho e a Colchupé realiza capacitações com técnicos que atuam diretamente nas propriedades rurais. Veja como isso funciona na prática. O objetivo é orientar sobre contratação legal, segurança no trabalho e boas práticas que garantam condições dignas aos trabalhadores da cafeicultura. Por meio dessas ações de capacitação, em colaboração com o Programa Trabalho Sustentável do Ministério do Trabalho e Emprego, que é um programa que tem uma abordagem educativa e de prevenção de riscos sociais, é possível transferir o conhecimento prático, essa vivência do auditor fiscal do trabalho, para o técnico que vai multiplicar esse conhecimento em campo. Durante os encontros, foram abordados temas como formas de contratação no campo, prevenção de acidentes e o cumprimento das normas de saúde e segurança. Cerca de 200 técnicos foram capacitados. A iniciativa reforça o compromisso da cafeicultura brasileira com a sustentabilidade, o respeito ao trabalhador e as exigências dos mercados internacionais. E isso é muito importante, principalmente no contexto mercadológico atual, em que os principais países compradores do nosso café, como a Alemanha, têm legislações específicas que exigem transparência e mitigação de riscos socioambientais ao longo aí das suas cadeias de fornecimento. Então, isso demanda que os importadores dos nossos cafés tenham um olhar diferenciado sobre as condições de trabalho e de produção dos direitos humanos nas origens, né, produtoras de café, não só o Brasil, mas todas as origens produtoras.
E o fortalecimento da cafeicultura mineira por meio da inovação e da cooperação internacional foi discutido na capital mineira. O encontro reuniu representantes do governo de Minas e de uma missão da República Tcheca para avaliar o uso de tecnologias com dados geoespaciais, voltadas à sustentabilidade e o enfrentamento das mudanças climáticas na produção de café. O fortalecimento da cafeicultura mineira por meio da inovação e da cooperação internacional foi discutido nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, na sede da Emater, em Belo Horizonte. O encontro reuniu representantes do governo de Minas e da UFMG e de uma missão da República Tcheca para avaliar uma parceria tecnológica voltada ao uso de dados geoespaciais, com foco na sustentabilidade e no enfrentamento das mudanças climáticas na produção de café. E nesse momento nós fomos procurados pela embaixadora da República Tcheca aqui no Brasil, quando manifestou o interesse em apresentar o trabalho desenvolvido nesses dois países por meio da Universidade da República Tcheca, em que tem desenvolvido os trabalhos com imagens, na perspectiva de análise das mudanças climáticas que estão ocorrendo. E essas tecnologias permitem avaliar o déficit hídrico, a insolação, as áreas que estariam mais sujeitas a sofrer impactos, e aí trabalhando na perspectiva de medidas para minimizar esses impactos. E esse conhecimento nós achamos muito interessante para que trouxéssemos para Minas Gerais. A proposta foi promover a troca de experiências e conhecer soluções já aplicadas em outros países. Entre elas, tecnologias que utilizam imagens de satélite e inteligência de dados para identificar riscos climáticos, como déficit hídrico e estresse nas lavouras, ajudando produtores e instituições a tomar decisões mais precisas. O seminário foca em possibilidades da colaboração na área científica, na área de agricultura, meio ambiente. A Universidade de Ciências de Vida de Praga tem experiência em vários projetos nesse âmbito. Inclusive tem a experiência como projeto que se chama Comunidade, que é um projeto que envolve também outros países da América Latina, Colômbia e Chile. E hoje estamos aqui para compartilhar essa experiência e discutir as possibilidades das possíveis parcerias com Minas Gerais. Minas Gerais também apresentou iniciativas já em andamento, como o mapeamento do Parque Cafeeiro, feito pela Emater MG, com uso de imagens de satélite e validação em campo, além da plataforma Selo Verde MG, que amplia a rastreabilidade e aponta que mais de 90% das propriedades de café no estado não estão associadas ao desmatamento. Onde eles estão trazendo para a gente algumas plataformas, algumas soluções tecnológicas, muitas utilizando a inteligência artificial, e disponibilizando isso para que a gente possa fazer uma análise e ver se é interessante para nós, governo de Minas, para os produtores de café do estado de Minas Gerais, a aplicação dessas metodologias, dessas ferramentas aqui no nosso estado. Sempre na busca de melhores produtividades, a gente trabalhar também a questão de combate às mudanças climáticas, sustentabilidade das lavouras cafeeiras. Ao final do encontro, as instituições anunciaram a criação de um grupo de trabalho para avançar nas discussões e avaliar a formalização da parceria, com foco na sustentabilidade das lavouras e no fortalecimento da cafeicultura em Minas Gerais. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV e daqui a pouco vamos tirar as dúvidas sobre uma polêmica que gerou dúvidas nas redes sociais. Publicações afirmaram que o uso do chapéu no campo teria sido proibido e que o capacete passaria a ser obrigatório para todas as atividades rurais. Já já você vai entender essa história.
como foi bem rapidinho, já estamos aqui de volta. Nos últimos dias, informações divulgadas em portais do agronegócio nas redes sociais geraram dúvidas entre os produtores rurais. Publicações afirmavam que o uso do chapéu no campo teria sido proibido e que o capacete passaria a ser obrigatório para todas as atividades rurais sob pena de multa. A nossa equipe procurou o sistema FAENG e Senar para entender e saber essa resposta. O chapéu, tradicional símbolo da cultura rural e do agronegócio, foi alvo de polêmicas nas redes sociais. Várias publicações divulgadas afirmaram que o uso do chapéu no campo teria sido proibido e que o capacete passaria a ser obrigatório para todas as atividades rurais, sob pena de multa. Mas será que isso é verdade? Isso chegou para nós através de redes sociais, né? Então, assim, é importante a gente esclarecer o fato. O que é verdade? A verdade é que não é obrigatório o fornecimento do capacete. É mentira, a gente pode continuar usando o nosso chapéu. Mas, quando há risco à segurança do trabalhador, a tradição não pode se sobrepor à lei. Em atividades que oferecem perigo, como o uso de máquinas, lida com animais ou risco de queda e impacto, o uso do capacete passa a ser obrigatório. Tem algumas propriedades rurais que são obrigadas a fazer o seu plano de segurança do trabalho, né? E dentro do plano de segurança do trabalho vai se estabelecer o PGR-TR, que é o Plano Geral de Risco no Trabalho Rural. Para essas situações, onde nós temos algumas atividades que envolvam insalubridade ou risco, tem que ser atentado para algumas medidas que possam mitigar, ou seja, que possam diminuir esses riscos no desenvolvimento da atividade. Mas lá na NR31, onde se veiculou que estava lá, não tem nenhum conteúdo obrigando o produtor a fornecer o capacete para andar de cavalo, né, para fazer as suas atividades na lida diária. O fato é que para as atividades simples, o produtor pode usar o chapéu, que segue representando a cultura do agro. Inclusive, na NR31 fala que o chapéu é um equipamento de proteção contra as intempéries climáticas, tanto sol como chuva. Então, a gente não vai abandonar o nosso chapéu, inclusive eu estou usando o meu, porque isso aí é uma característica nossa e que nos acompanha e também nos protege, né, no dia a dia na nossa propriedade rural. O mercado da carne bovina passa por uma mudança de ciclo, marcada pelo aumento do abate de fêmeas no Brasil. Dados do IBGE mostram que no segundo trimestre do ano passado, vacas e novilhas superaram os machos no abate. Fato que não ocorria desde 1997. Acompanhe só. O mercado da carne bovina vive um momento de transição do ciclo pecuário. Desde 2022, mas principalmente ao longo de 2025, o Brasil registrou um aumento significativo no abate de fêmeas, vacas e novilhas, o que compromete diretamente a reposição do rebanho. Dados do IBGE mostram que no segundo trimestre do ano passado, o número de fêmeas abatidas superou o de machos, algo que não acontecia desde 1997. O aumento do preço da carne bovina, que já está acontecendo desde o final do ano passado e com a tendência de 2026 ela se manter em alta, é devido ao excesso de abate de fêmeas que aconteceu nos últimos 3 anos. Os últimos 3 anos teve um excesso de abate de fêmeas desde 2023, 2024 e 2025. O consumidor vai ser afetado porque os preços vão aumentar mais. A dona de casa, quando vai buscar isso lá na gôndola do supermercado, no açougue, ela vai ver um preço mais caro da carne bovina. E essa tendência ela percorre aí para durar o ano de 2026. Para o produtor rural, as consequências é aumento do preço do bezerro, ou seja, para o invernista, confinador, ele vai ter a maior matéria-prima, né, que é responsável por 50% ou mais do seu custo, é a compra do bezerro, ou do garrote, ou do boi magro. E isso faz com que a gente tenha um aumento da principal matéria-prima de todos os produtores rurais. Então isso vai fazer com que ocorra, consequentemente, uma redução também das margens de lucro do produtor rural. Por outro lado, também o preço do boi gordo vai aumentar. Então, para os produtores bem posicionados, bem estruturados no seu negócio, ele vai conseguir conciliar um preço maior de venda com um preço maior, de maneira a manter as suas margens de lucro.
A redução no número de matrizes impacta diretamente a oferta futura de bezerros. Com menos animais disponíveis para a recria e a engorda, o custo de produção sobe, pressionando toda a cadeia do campo ao prato do consumidor. Em 2025, a arroba do boi gordo fechou o ano com média de R$ 315. Para o fim de 2026, as projeções indicam que esse valor pode alcançar entre R$ 380 e R$ 400. Esse cenário de menor oferta de animais já começa a refletir aqui no balcão dos açougues. A expectativa do mercado é que, com menos boi disponível para o abate, o preço da arroba continue subindo e, consequentemente, a carne fique mais cara para o consumidor. Olha, no momento ainda continua no mesmo cenário do 2025, tá? Ainda as mudanças ainda não ocorreram da forma que já estão passando para nós como comerciante aqui. A gente sabe que isso pode vir a acontecer já a partir de 2026, essas alterações já de valores devido aos acontecimentos que está tendo do abate das fêmeas, por exemplo, muito alto que está acontecendo. Para o confinador, o ano de 2026 ainda deve ser desafiador. A reposição do plantel ocorre com bezerros mais caros, enquanto o boi gordo segue com preços em alta gradual, exigindo planejamento e gestão eficiente dos custos. Esse aumento do abate de fêmeas, ele é preocupante sim, mas o mercado ele é autorregulador. Naturalmente acontece uma autorregulagem do mercado, tendo em vista que todo o Brasil, os Estados Unidos, a Austrália estão num ciclo de baixa. Isso provoca uma menor oferta de carne para o Brasil, para o aspecto até mundial. No entanto, quando ocorre isso, supervaloriza o preço do bezerro, reiniciando o ciclo. Quer dizer, agora está tendo um movimento de retenção das fêmeas para que ocorra uma maior produção de bezerros. Então, nos próximos 3 anos, a expectativa é que a gente tenha uma regularização na produção de bezerros e depois até para 2028 em diante, até uma produção a maior de bezerros. Com a oferta mais restrita de animais e a demanda ainda firme, especialistas recomendam atenção redobrada ao mercado. O atual movimento do ciclo pecuário indica que os efeitos do grande abate de fêmeas devem ser sentidos principalmente no médio e longo prazo. Os preços da carne bovina para o consumidor final, eles tendem a normalizar mais pelo ano de 2028. A perspectiva para 26 e 27 é de mantermos o preço da carne e do boi gordo mais elevados. Para 2028 a gente tende um mercado mais equilibrado, aonde no momento que logo em seguida, em 2029, nós vamos ter uma queda nos preços. E tem mais notícia voltada à nossa cafeicultura. Antecipando o período da colheita, a Cochupé fez em Monte Carmelo a Feira do Cerrado 2026. O evento aconteceu em uma das regiões mais importantes da cafeicultura brasileira. Segundo dados da organização Região do Cerrado Mineiro, a área responde por cerca de mais de 12% da produção nacional, com média de 6 milhões de sacas por safra. Estas feiras são importantíssimas. Eu as classifico como dos eventos mais importantes da Cochupé ao longo do ano. Por quais razões? Por várias. Primeiro, uma feira bonita dessa, uma feira de congressamento, de encontro, de relacionamento e o principal disso, o produtor vem e sai daqui com um conhecimento maior para uso em suas propriedades, de diversas formas. O tema da feira deste ano foi Tradição e Inovação, Gestão Responsável, Cooperativismo Forte, Futuro de Oportunidades. Ao longo do evento, os cafeicultores tiveram acesso às novas tecnologias, práticas de manejo e soluções inovadoras voltadas ao aumento da produtividade e à sustentabilidade das lavouras. Tradição e inovação é o que a gente vive no agro o tempo inteiro, principalmente nós da cafeicultura, que é um setor tão tradicional no Brasil, que garantiu ao nosso país por muitos e muitos anos muita liquidez e muitas divisas com as nossas exportações. E assim, o desdobramento desse tema, quando a gente fala em cooperativismo forte, em futuro de oportunidade, é nada mais do que dizer para o nosso produtor, para o nosso cooperado, que ele precisa participar de mercado, que ele precisa ter convicção que esses níveis de preço praticado hoje, na faixa de 3 centavos de dólar por libra, é nível de preço ainda histórico,
e que a maneira que o nosso produtor tem de se blindar dessas altas taxas de juros é usar esse mercado como ferramenta e usar esse mercado como oportunidade de garantir produtividade lá na propriedade dele, lá na roça dele, e que isso vire qualidade de vida aos nossos cooperados. É isso que a gente espera. Mais uma pausa aqui no Café com TV. Daqui a pouco você vai ver uma informação importante sobre a segurança alimentar e o uso de antibióticos na produção de leite. Não saia daí, hein, porque é importante, e eu volto já. O Café com TV já está aqui de volta. Do campo à mesa, o uso de antibióticos na produção de leite tem impactado diretamente na segurança alimentar, na saúde pública e na sustentabilidade do produtor. Em Minas, uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Lavras investiga como os antimicrobianos são utilizados em propriedades leiteiras. O estudo acompanhou ao longo de um ano 118 fazendas e revelou um panorama inédito sobre o uso de antibióticos na produção de leite no estado. Segundo os pesquisadores, milhares de frascos de antimicrobianos são utilizados nas propriedades, o que acende um alerta para o uso consciente desses medicamentos. O objetivo é entender quanto, como e por que os antibióticos são utilizados no campo e identificar riscos associados à presença de resíduos no leite. O uso incorreto pode gerar prejuízos ao produtor, como o descarte de leite, além de contribuir para a resistência bacteriana, um dos maiores desafios da saúde pública mundial. Quando o manejo é feito de forma correta, o produtor reduz perdas, garante um alimento mais seguro e fortalece a cadeia produtiva. A pesquisa também busca subsidiar políticas públicas, orientar práticas no campo e apoiar decisões da indústria de laticínios. Para o setor produtivo, qualidade começa com atitude simples e responsabilidade de todos os elos da cadeia. Ao unir ciência, produção e sustentabilidade, o estudo mostra que é possível produzir leite com segurança, competitividade e responsabilidade social. E veja outros destaques do agronegócio. A piscicultura é uma atividade que cresce no Brasil e movimenta a economia de diversas regiões. Na bacia hidrelétrica do Rio Paranaíba, em Cachoeira Dourada de Minas, a criação de tilápia garante emprego, renda e o abastecimento de grandes mercados consumidores, como Brasília. É o caso do veterinário e piscicultor Gustavo Moya Rodrigues, que atua no segmento desde 2018. O trabalho é focado na engorda da tilápia e exige dedicação diária e acompanhamento técnico constante. Os peixes recebem alimentação 4 vezes ao dia. Segundo Gustavo, no verão, a tilápia leva cerca de 5 meses para atingir 1,2 kg, peso ideal para a comercialização. Já no inverno, o ciclo é um pouco mais longo e pode chegar a 6 meses. Quando a gente começou, em comparação com outros tipos de criações, mais atrasada, assim, menos desenvolvida. Só que de 8 anos para cá a gente já viu que incorporou bastante tecnologia. Todos os peixes aqui, por exemplo, já são vacinados, a ração mudou, agora já tem uma ração que é específica para tilápia. Os frigoríficos já estão fazendo as modificações para atender essa demanda de peixe. Hoje aqui na área do Gustavo são produzidas 15 toneladas de tilápias por mês. E ele já tem um projeto aprovado para expandir a produção e chegar a quase 70 toneladas por mês. Atualmente eu vendo em média 15 toneladas por mês. Hoje a minha criação, minha produção vai toda para Brasília. A gente vende o peixe inteiro. Eu não faço filetagem aqui. E a média hoje no ano é de 250 a 300 toneladas de tilápia por ano, né? Só que o projeto final aqui é 750 toneladas ano, mais ou menos 70 toneladas mês. Você comentou que o projeto já está aprovado. Isso, a gente já tirou a licença federal, estadual. Eu posso criar aqui até 200 tanques de 48 metros cúbicos, que dá aproximadamente 250 mil peixes.
Os planos de crescimento seguem mesmo em meio a uma nova discussão ambiental. Uma resolução recente da Comissão Nacional da Biodiversidade, a CONABIO, que incluiu a tilápia na lista nacional oficial de espécies exóticas invasoras. Mas afinal, o que significa classificar uma espécie como exótica invasora? O biólogo Claudinei Nascimento explica. Olha, em relação a meio ambiente, nós consideramos uma espécie invasora a partir do momento que ela não é do habitat local e ela tem uma capacidade muito grande de reprodução e ainda não tem predadores. Então ela encontra um ambiente com alimentos, sem predadores e com grande capacidade de reprodução. No caso da tilápia, a classificação ocorre porque o peixe não é nativo do Brasil. A espécie é originária do continente africano, da bacia do Rio Nilo. A preocupação ambiental surge quando a tilápia escapa dos locais de produção e passa a ocupar rios e lagos naturais, podendo causar desequilíbrios e afetar espécies nativas. Quando uma espécie é declarada invasora, existe aí uma série de ações governamentais para tentar extinguir essa espécie. Veja, isso falando em determinadas espécies que não são comerciais, não é o caso da tilápia. A tilápia é uma espécie comercial, é o peixe mais produzido no território nacional. O que precisa agora é essa intervenção declarando a tilápia como uma espécie invasora para que aumente o controle, para que essa espécie não se propaga para as nossas bacias hidrográficas. Segundo o biólogo, a produção não deve ser interrompida. No entanto, a fiscalização pode se tornar mais rigorosa com exigência de estruturas mais seguras, justamente para evitar o escape dos peixes para o meio ambiente. O que vai aumentar é a vigilância em relação à possibilidade de escape dessa tilápia. Então, isso implica, para o produtor, uma possibilidade de aumentar custo de produção, um maior rigor nas licenças ambientais para a produção econômica. Mas o objetivo final é benéfico, inclusive para o produtor. Última pausa bem rápida aqui no Café com TV, mas não saia daí porque tem muita informação importante do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! O Quiz do Café de hoje vai falar sobre variedades de café da espécie arábica. Existem muitas variedades de café lá dentro da espécie arábica. Algumas são mais produtivas, outras resistentes a pragas e doenças. Há também aquelas que possibilitam bebidas de melhor qualidade. Nos últimos anos, os produtores têm aumentado a diversidade do parque cafeeiro, experimentando novas variedades. Mas ainda assim, há duas que são predominantes. São elas: letra A, Bourbon e Acaiá. B, Arara e Catucaí. C, Mundo Novo e Catuaí. E D, Icatu e Topázio. A gente vai para os comerciais, é rapidinho, e na volta a gente responde aí o Quiz do Café. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta e trazendo a resposta do quiz da semana. Voltamos com o Quiz do Café, fazendo aí a pergunta sobre as variedades. Existem muitas variedades de café arábica no Brasil. O produtor tem diversificado nos últimos anos e utilizado mais outras variedades, mas duas são predominantes. São elas: a letra A, Bourbon e Acaiá, B, Arara e Catucaí, C, Mundo Novo e Catuaí e D, Icatu e Topázio. E acertou quem marcou a questão C,
Mundo Novo e Catuaí ainda são as variedades mais presentes no Parque Cafeeiro do Brasil. Enfim, é isso. Semana que vem eu volto com o Quiz do Café. Um abraço. Cuidar de um cavalo vai além de montaria e exige atenção diária com bem-estar, manejo e treinamento. Em uma escola de equitação, você vai entender como é a rotina dos cavalos de competição. Como ter um amigo de 4 patas que depende do dono para tudo. Assim como qualquer bom relacionamento, requer confiança, atenção e um toque de amor. Quando se trata disso, os cuidados com o cavalo são cruciais para o bem-estar desses magníficos animais. Os cuidados com os animais, eles incluem idas periódicas ao veterinário, check-ups e alimentação, além de cuidado extra com a pelagem. E negligenciar qualquer uma dessas áreas pode ser muito perigoso para o animal. O proprietário de uma escola de equitação em Uberlândia conta um pouco sobre a rotina dos cavalos de competição e quais são os cuidados diferentes que eles recebem, além de qual é o diferencial do animal que é treinado para competir. Basicamente, os cavalos de competição, eles têm o tratamento que eu chamo de básico para um cavalo, né? Para ele ter uma saúde favorável para estar apto à competição. Que é o quê? Primeira coisa, uma água de qualidade, né? Uma água sempre limpa, um feno de qualidade, ração boa e as refeições alternadas nos horários certos, né? Porque o cavalo é igual a gente também não tem horário para tomar café da manhã, almoçar, café da tarde, o cavalo também funciona desse mesmo modo, né? Que são 4 refeições. De manhã cedo a gente passa a ração, logo após a gente vem com o feno, né? Aí a gente dá um intervalo, na parte da tarde a gente volta com a ração e novamente no final do dia o feno, né? Laura tem 10 anos e é aluna da escola de equitação. Ela aponta que começou a gostar de cavalos ainda pequena. Aos 3 anos, desenvolveu gosto pela montaria e hoje já compete profissionalmente. Eu decidi treinar porque eu sempre tive o sonho mesmo de fazer tambor, só que aí na cidade que eu fazia, eu não tinha. E aí eu falei assim, vamos tentar, porque eu sempre, desde pequenininha, gostei muito de cavalo. Então, na primeira vez que eu montei, eu nunca mais larguei. Tipo, a primeira vez que você tem contato com o cavalo, tenho certeza que você nunca mais vai largar. E aí eu decidi fazer as modalidades, né? Antes só montava, cavalgava, e aí eu vim pro tambor. E eu achei super legal, então aí eu decidi começar. Vamos falar de trabalho no campo. O recado é da Cocatrel. A Cocatrel é uma potência mundial no café, mas agora está fazendo uma verdadeira revolução também no mercado de cereais. A cooperativa tem investido pesado em infraestrutura e tecnologia para se tornar a maior referência em soja e milho do sul de Minas, acompanhando a alta do setor. Recentemente, em 2022, a gente fez uma aquisição de uma nova unidade, né? Essas 2 unidades estão alocadas dentro da cidade de Três Pontas, tá? Com estática de 300 mil sacas cada unidade. Então, nós temos hoje, dentro de Três Pontas, uma estática de 600 mil sacas de cereais. Tá? O ano de 2025 foi recorde novamente, né? Já faz aí 3 a 4 anos que a gente vem batendo recorde, tá? Não só pelas novas aquisições, mas também pelo setor de comercialização. Essa virada de chave aconteceu quando a gestão mudou de foco. Deixou de apenas prestar serviço de armazenagem para entrar firme na comercialização, no trading. O resultado foi um crescimento exponencial. O faturamento do setor, que antes girava em torno de R$500 mil, saltou para 40 milhões de reais com a venda dos grãos em 2025. Hoje, a gente está com uma maior intenção, né, de aumentar a nossa exportação. Nós somos uma das maiores exportadoras de café e a gente também já está exportando 100% da nossa soja que é comercializada dentro da nossa cooperativa e também a gente está buscando várias parcerias. Tá? Para dar conta disso tudo, a estrutura de armazenagem foi pensada nos detalhes. A cooperativa faz uma divisão logística estratégica para garantir a pureza dos grãos, evitando a contaminação cruzada entre as culturas e principalmente com o café, que é o carro-chefe da casa. É a prova de que a equipe sabe exatamente o que faz.
Então, nossos RTVs que fazem as vendas de insumo, eles também estão especializados em atender café e cereais. E nós também temos o time técnico, onde nós temos agrônomos especializados para somente prestar assistência técnica. Então, ele não vai com aquela intenção de venda, e sim para ajudar na produção dos nossos cooperados. A expectativa agora é aumentar a quantidade de sacas recebidas já nesta safra. A gente gostaria de convidar todos os cooperados e também todos os produtores da região para estar visitando nossas unidades cereais. Tá? Nós estamos prontos, nós estamos à disposição de prestar o melhor serviço com qualidade, tá? E com muita eficiência. Então, acredito que hoje para a safra 2026, a Cocatrel esteja pronta para receber seus cereais. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio chega ao fim. Mas você já sabe, você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais. Anota aí, TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Está recheado aí de notícias do agronegócio. Eu volto na semana que vem com mais informação importante. Um beijo e boa semana.